Oi, pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu quero conversar com vocês sobre o VRTA11, que é um fundo imobiliário dos segmentos de papéis que emitiu o relatório gerencial ontem, no dia 25 de outubro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento e ele tem um cunho apenas informativo, tudo bem? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, que a gente vai conversar rapidamente sobre o relatório gerencial desse fundo. Então, o VRTA, com uma taxa de administração em 1% ao ano, paga os seus rendimentos mensalmente, e o benchmark é IPCA mais 6% ao ano, que no universo de renda variável é um benchmark bastante importante. Então, o último pagamento dos proventos foi agora no dia 15 de outubro, que ele distribuiu 80 centavos por cota. O patrimonial do fundo no final de setembro estava em 1,4 bi. Então, a gente vê aqui algumas notas rápidas, foram resgates antecipados de alguns CRIs, que totalizou R$900 mil, a venda de R$500 mil do CRI da Lar Cooperativa e a quitação das compromissadas reversas, um total de 55 milhões que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente. O fundo informa também que o CRI da BR Distribuidora não tem sido pago desde abril e que a previsão é de não pagamento para os próximos meses. Por isso que ele já marcou como 100% de PDD, que PDD é basicamente uma provisão de devedores duvidosos que o fundo, não só o VRTA, mas como diversos outros fundos, podem ter para se proteger de algumas operações que podem não ser honradas. Em agosto, né, falando ainda dessa operação, o CRI da BR Distribuidora passou a ser de 25% do valor de mercado, que atualmente corresponde a R$300 mil, e em percentual do fundo é 0,02 do seu PL, ou seja, uma representação pequena, mas é importante que o fundo tome as medidas, né, como ele aqui mesmo falou, tome as medidas necessárias para poder reaver esses valores. Aqui o fundo também comenta que distribuiu 80 centavos por cota, agora em outubro, que é referente aos rendimentos de setembro, e está com uma reserva acumulada de 40 centavos para poder fazer pagamentos, né, de obrigações futuras e complementar os dividendos pagos no mês. Ou seja, o fundo tem como uma meta também linearizar o pagamento dos próximos proventos. Então, essa reserva acumulada pode ser utilizada para essa finalidade. O fundo fechou o mês com 34 milhões em caixa, né, em 2%, 2,5% do PL, e que eles vão ser destinados à alocação de novos CRIs. E atualmente o fundo está com 2 ativos em fase final de análise, totalizando 60 milhões. Ou seja, o fundo que deve fechar 2 operações em breve. No mês de setembro, quitaram a totalidade das compromissadas reversas, que tinham adquirido em março de 24, com remuneração do CDI mais 1. O montante pago foi de 55 milhões, sendo 51 milhões do principal e 4 milhões de juros. Basicamente, as compromissadas reversas, elas são uma forma do fundo se alavancar. Então, se o fundo fez a quitação dessas compromissadas, significa que hoje o fundo não tem mais nenhum tipo de alavancagem. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui o fundo também traz que a inflação variou no campo negativo em agosto de 24, e isso significa que o impacto na distribuição ele também pode ser negativo. Obviamente, como a gente viu, o fundo tem os valores em caixa, né, as reservas. Entretanto, para o recebimento dos valores dos CRIs do fundo, esse recebimento ele é um pouco menor, porque o fundo tem uma grande exposição a operações que são indexadas ao IPCA. Então, se o IPCA teve uma variação negativa, isso quer dizer que o fundo vai receber menos desses devedores. E aqui o fundo fala exatamente isso. O valor considerado abaixo, ele impacta diretamente o mercado de recebíveis imobiliários, já que a maioria dos CRIs indexados ao IPCA possui uma defasagem entre 2 e 3 meses. Então, a partir do momento em que o IPCA variou negativamente, 2 a 3 meses para frente, essas operações começam a surtir efeito nos rendimentos e na distribuição, obviamente, do fundo. Vamos
seguir aqui. O fundo não teve novas alocações, não teve mais além da que a gente comentou, e as movimentações foram aquelas mencionadas anteriormente. Aqui os números principais aqui do fundo, que a gente já falou de alguns deles. Vamos dar o destaque para o número de cotistas, que está em mais de 121 mil cotistas, e a rentabilidade nos últimos 12 meses, que é de 11,3%. Então, o fundo que está com uma base de cotistas bastante grande. Os últimos CRIs aqui do fundo, que foram adquiridos, é o CRI da Unimed e o CRI da Gafisa. O CRI da Unimed de 35 milhões, com uma taxa de IPCA mais 8,75 ao ano, e num prazo de 12 anos. Esse é um contrato BTS, ou seja, um contrato em que a contratante, né, dessa operação, a Unimed, ela pode contratar, né, uma incorporadora para fazer a reforma ou mesmo construir um ativo do zero, e que ela vai ser a locatária desse imóvel. Então, esse CRI tem o prazo de 2 anos e é nessa modalidade, com as garantias aqui de alienação fiduciária, fundo de liquidez, fundo de reserva, fundo de despesas, fundo de obras e seguro. E o CRI da Gafisa é um CRI bem menor, né, de 15 milhões, uma taxa de PCA mais 11, uma taxa bem maior, entretanto, o prazo é de 2,9 anos. Nessa aqui, o contrato, ele é lastreado, né, em contratos de compra e venda, ou seja, é uma operação para se construir imóveis naquele local, né, terrenos da rua Oscar Freire, no Jardins, bairro Jardins, em São Paulo. Então, é um contrato, é uma operação baseada que nesses contratos de compra e venda. E aqui as garantias são alienação fiduciária das cotas da SPE, a cessão fiduciária, fiança, aval e fundos diversos. Normalmente, nessas operações, as garantias têm que ser mais robustas, porque o imóvel ainda não existe, né? Os imóveis serão construídos. É claro que o terreno já existe, mas os imóveis a serem comercializados, eles precisarão ser construídos. Então, por isso que as garantias, elas precisam, em regra, ser mais robustas. Então, já falando da distribuição, em setembro, né, que foi distribuído agora em outubro, essa distribuição foi de 80 centavos, o que representa um dividend yield de 0,9 em relação à cota, né, de fechamento de setembro, e a rentabilidade foi em comparação ao CDI líquido, foi de 130%, basicamente. Esse dividend yield de 0,9 ao mês, é claro que, lembrando, ele é líquido de imposto de renda, e é por isso que, comparado ao CDI, ele teve essa diferença. Ele corresponde a 130%, porque o CDI, como a gente já sabe, a gente precisa pagar imposto na rentabilidade. Então, quem possui uma aplicação lastreada ao CDI por mais de 2 anos vai pagar a taxa mínima de imposto de renda, que é 15%. E levando em consideração uma operação dessa natureza, o fundo rendeu, então, 130% do CDI. É claro que se você comparar com quem ficou em menos tempo numa operação de renda fixa e pagou 22,5% de imposto, essa rentabilidade do fundo também é bem maior. Então, a DRE aqui do fundo, a gente dá o destaque aqui para o total de receitas, que está basicamente em linha com os meses anteriores. As despesas foram bem maiores, obviamente, por conta da quitação das operações compromissadas que a gente falou anteriormente. Então, as despesas, elas foram, de fato, bem maiores. Isso impactou, obviamente, no resultado por cota. O resultado por cota foi de 54 centavos, entretanto, o que foi distribuído para os cotistas foi de 80 centavos. Então, aí, uma distribuição a maior, porque o fundo já tinha valores em caixa para fazer essa distribuição, que é o que o fundo começou o relatório dizendo. Então, como o fundo tem reservas, 40 centavos por cota agora, o fundo pode ir fazendo essa linearização da distribuição dos rendimentos. Então, foi o que ocorreu aqui nesse mês. O fundo gerou um resultado menor, distribuiu a maior por conta dessas reservas.
Então, aqui a gente vê que o resultado não recorrente de CRIs foi de R$ 64 mil, e a quitação das compromissadas reversas de um pouco mais de R$ 4 milhões. Aqui, basicamente, a liquidez do fundo, o volume total de operações foi mais de 35 milhões em setembro, e o fechamento da cota em R$ 87. Aqui a diversificação em securitizadoras e também nos setores dos devedores, o que é muito importante para o fundo. Então, a gente vê que o setor com mais representação aqui é o da construção civil, com um pouco mais de 16%, e o fundo possui devedores de diversos setores, como a gente consegue verificar. Isso é muito importante. Aqui na distribuição dos ativos, né, a quantidade de ativos por um percentual do PL, a gente vê que a maioria aqui nesse quadro está localizado de 0 a 1% do PL, com basicamente 36 operações, de 1 a 2% do PL, 26, e de 2 a 3% do PL, 16, e a menor representação é de 4 a 5% do PL. A gente vai ver daqui a pouco que o fundo não possui nenhuma operação com 5% do seu PL. A distribuição também em relação ao volume, né, de reais, a gente vê que de 0 a 1% tem menos de 200 milhões, de 1 a 2% tem menos de 560 milhões, de 2 a 3% tem um pouco mais de 560 milhões, de 4 não existe nenhuma operação de 5%, mas aqui nessa média está em 70 milhões, de 3 a 5% basicamente. O indexador majoritário do fundo, obviamente falando das operações de CRI, está em IPCA, então reafirmando o que a gente falou anteriormente. Se o IPCA varia negativamente, obviamente que isso vai ter impacto no recebimento desses CRIs e na distribuição do fundo no mês. Então, a maior parte da carteira, 97%, está em IPCA, um pouco em IGPM e um pouco em outros indexadores. E aqui, os tipos de ativo que o fundo possui, 86% do patrimonial do fundo está em CRI, tem um percentual de 11% em outros fundos imobiliários e 2,4% em caixa. Aqui a taxa média, né, de indexador, a gente consegue ver que no IPCA a taxa na marcação a mercado está maior do que na taxa de aquisição. Então a taxa de aquisição média do fundo é em 7,2% e a taxa de marcação a mercado está basicamente quase 2% superior, está em 9%. Já no CDI é inverso. A taxa de aquisição foi superior em 3% e a taxa de marcação a mercado está em 2,7%. O prazo médio dos contratos é de 4,8 anos. Então, são contratos ainda com um bom tempo, né, para o seu vencimento. E a cota patrimonial do fundo, que no fechamento do mercado em setembro, estava com um desconto aí de 3,6%. A gente vê que o desconto atualmente é bem maior. O fundo fechou ontem com R$ 81,69 a cota. Então, a gente vai verificar aqui que ele nem tem nessa tabela de sensibilidade esse valor. Então, aqui nessa tabela de sensibilidade, o fundo fechou no mês passado com um yield, né, da inflação na marcação a mercado de IPCA mais 8,82. Ou seja, no valor da cota patrimonial, né, originalmente em R$ 90, essas operações, os contratos do fundo davam para os cotistas uma taxa média de IPCA mais 8,82. Ocorre que na cotação a mercado de fechamento do mês passado, de setembro, a cota fechou em R$ 87. Ou seja, esse desconto representa uma elevação no yield de mais de 10%. Ou seja, quem comprou a R$ 87 é a mesma coisa que estivesse comprando a taxa média desses contratos do fundo em IPCA mais 10,17% ao ano. A gente vê aqui que o preço mínimo que o fundo coloca nessa tabela é de R$ 86, que dá uma taxa, né, das operações de CRI,
de IPCA mais 10,77. Ocorre que o valor do fundo agora fechou em 81,69. Ou seja, o fundo está com uma taxa de desconto bem superior aqui. Então, obviamente, que essas operações elas vão ter uma rentabilidade muito superior. Então, quem está fazendo as compras, né, do fundo nesse valor, em R$ 81,00, obviamente está comprando uma taxa implícita bem maior do que essa que ele apresenta na tabela de sensibilidade. Novamente, não é nenhuma recomendação de compra, mas normalmente quem consegue pagar barato nesses ativos tem uma rentabilidade maior. E aqui a composição da carteira do fundo, como eu falei anteriormente, ele não tem nenhuma operação que tenha o percentual de 5% do seu PL. Então, todas as operações têm de 4% para baixo. Então, a gente vê aqui que o fundo é bem pulverizado, o fundo tem bastante operações. A gente vê aqui que as duas maiores operações, uma tem 4,1% do PL, a outra tem 3,1% do PL, o resto é tudo de 2% para baixo. Então, um fundo bastante diversificado. O fundo 2,4% de caixa e o fundo agora não tem nenhuma alavancagem, como a gente viu que ele quitou, né, as operações compromissadas reversas. Então, o fundo não tem nenhum tipo de alavancagem nesse momento. E aqui a composição da carteira de fundos imobiliários, os dois maiores, né, o ALZM em 2,8% da carteira do fundo e o Game 11 em 2,5% da carteira do fundo. E a composição da carteira agora é CRIs em 86%, fundos imobiliários 11%, tem 2% de caixa e nenhuma operação compromissada. Aqui as aparições na mídia, algumas perguntas e a lista dos ativos que o fundo disponibiliza, que é uma lista, como a gente viu, bastante grande, que cada investidor pode fazer a sua análise, pode e deve fazer, que é o que eu recomendo. Esses dois CRIs foram que a gente comentou anteriormente. Então é isso, esse foi o relatório do gerencial disponibilizado pelo VRTA ontem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.